Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Yuri aqui. Pessoal, vou fazer para vocês um review hoje desse soldador da Exbon com temperatura ajustável através de um trim pot. Eu vou trazer para vocês as minhas impressões, algumas características que eu tive analisando desse ferro de solda, valor pago e se compensa ou não através do meu ponto de vista, tá? Aí vocês podem ter as expectativas de vocês e, enfim, visualizarem se vale a pena adquiri-lo ou não. Então vamos lá. Pessoal, esse ferro aqui ele é confortável, tá? O ponto positivo dele é bem confortável, ele é fino, tem uma boa pega. O cabo dele também deve ter 1 metro mais ou menos. É bem tranquilo, sim, tá? Padrão novo já de tomada. Tá? Aqui a gente tem um controle de temperatura através de trim pot. Essa temperatura ela é variável, tá? Nos indicadores de 200 graus até 450. Eu utilizei aqui um termopar ligado a um multímetro digital na escala de temperatura, termopar tipo K, para análise dessas temperaturas ajustáveis através do trim pot, para ver se realmente elas correspondem ao valor medido ao que é o valor teórico indicado ali no botão, tá? O corpo dele é plástico, como eu disse. Aqui a gente tem uma borrachinha, ele é fininho, confortável de pegar. A parte da ponteira é só desrosquear, puxar para frente. Ele acompanha 5 ou 6 outras pontas, não estão comigo aqui, mas acompanha. E também esse pequeno suporte aqui metálico para apoio do ferro, tá? Vamos lá. Sobre a questão das temperaturas medidas nele através do multímetro. Pessoal, eu fiz uma tabela indicando aqui para vocês os valores que foram medidos em relação a esse trim pot ajustável. Confesso que foi um pouco decepcionante. Eu esperava que fosse mais preciso, tá? Porém ele é bem impreciso. Ele realmente funciona, tá? Algumas partes do trim pot ali realmente funcionam, mas não é nada preciso, tá? Então, assim, setando, por exemplo, o trim pot em 200 graus, o valor medido deu mais ou menos 370 graus. Digo mais ou menos porque também é pouco impreciso, ele fica subindo e baixando. Então, mais ou menos fazendo uma média de que ele fez, eu cheguei nessa temperatura de 370 graus, é mais ou menos isso, para um pouco para mais, um pouco para menos, enfim, normalmente para mais. No trim pot ajustável para 250 graus, ele subiu aqui mais ou menos 10 graus do que eu já tinha medido anteriormente, tá? Vou ter na casa de 380, um pouco mais. 300 graus, ele também subiu 10, foi para 390. Aí já para 350 graus ele passou no valor medido a 420, que eu já acho muito elevado para uma placa de circuito impresso, em função de danificação de trilhas e ilhas. Bom, aí sem falar em 400 graus, que ele foi a 440 graus Celsius, e 450 graus ele deu 490 graus Celsius. Isso aí para placas de circuito é absurdamente alto, essa temperatura. Esse ferro aqui ele são de 60 watts, 110 volts no caso, tá? Então, assim, o que eu analisando esse ferro aqui, eu diria que o controle de temperatura dele não é bom, é muito impreciso. Não adianta ficar ajustando. Um teste que eu fiz, eu percebi que, por exemplo, se você setar ele ali 350 graus, cujo que ele vai medir 420, um pouco mais que isso. Se você diminuir, por exemplo, para 300 graus, ele demora muito para baixar para os 390. Tá? Então, assim, aí é melhor desligar o ferro, esperar ele esfriar e depois colocar ele na temperatura ajustável aqui de 300 graus, para você ter lá os 390. Eu atualmente usaria o que?
ele em 300 ou 250. Tá? O mais certo ainda seria em 250 para ele chegar aos 380 graus na prova real, né? Tá? Então, assim, o salto é muito grande, de 200 graus e 250 é absurdamente alto, né? Então, eu não recomendo, assim, eu não gostei muito nesse sentido desse ferro aqui, tá? Assim, agora, questão de valores, confesso que é bem baratinho. Justamente, né? O valor pago que você paga por ter um equipamento que não é muito preciso, tá? Você comprar ele no AliExpress, você vai pagar ali R$ 25, R$ 30, mais ou menos isso. No Brasil, no Shopee da vida, Mercado Livre, R$ 45, R$ 50. Tá? Como eu disse, se a pessoa quer investir pouco, até vale. Mas é bom fazer isso e não ficar mexendo muito nesse trimpote aqui, porque me parece ser um pouco frágil. Então, escolhe aí, eu quero trabalhar com uma temperatura de 370 graus. Beleza. Seta nele ali, 200 graus aqui nele, ou 250 e esquece. Tá? Porque ele não tem um controle muito bom. Não é bem ajustável, assim, não é muito regulável. É uma coisa assim, mais ou menos. Até porque, a gente for parar para pensar, a gente está usando um trimpote aqui com uma resistência, né? Então ele realmente não ia conseguir ter um bom desempenho através de ser esse tipo de controle de temperatura, por não usar circuito integrado para fazer uma coisa mais precisa, né? Então, basicamente é isso. As minhas impressões foram essas. Ele compensa na questão assim de ser confortável de usar. Ele chega na temperatura, ele apresenta a solda esquenta rápido, né? Mas você tem que saber que essas temperaturas indicadas aqui não correspondem com a realidade. Certo, pessoal? Então, é um review sobre esse ferro aí, e tem outros iguais, né? Diversos vocês acham no AliExpress, enfim, na Banggood. Mas é bom estarem cientes que realmente o que diz ali não condiz. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida aí, estamos à disposição. Se inscreve no canal, deixa o joia. E era isso. Valeu, pessoal. Um abraço.